Gente, deixa eu te fazer uma pergunta para você que está aí em casa me acompanhando. Você vive esquecendo datas importantes, aniversário de casamento, não pode esquecer, hein? Principalmente o homem, né? Não pode esquecer. Os seus compromissos, está esquecendo tudo? Olha, situações de estresse ou pressão podem causar esquecimentos. Afinal, quem nunca teve um branco, não é? Numa prova, numa situação de pressão, né? Mesmo depois de estudar, por exemplo, para se preparar muito para uma prova ou para uma situação. Mas a falta de memória pode prejudicar diversas áreas da nossa vida, sabia disso? E agora você e eu vamos juntos descobrir como é fácil reverter esse quadro através de exercícios e técnicas bem simples de memorização com a coach especialista em liderança e programação neurolinguística, professora Lurdinha Machado, que já está conosco aqui na Casa do Tribuna. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna, viu? É um prazer e uma honra. Prazer é todo meu. E olha, tem um livro aqui, esse seu livro aqui traz dicas muito bacanas, ó. Treine sua memória em 7 dias, é possível? 7 dias, é possível. É? É possível. Uma série de mecanismos que a gente tem, você passa a entender como você funciona e praticar. Porque ter uma boa memória depende do seu conteúdo e da prática, de exercícios técnicos. A gente tem que aprender como é que o nosso cérebro funciona. Pois é. Olha, e nós temos um livro para sortear, é isso? Para dar de presente? Isso. Então vamos lá. Se você quiser o CD da irmã, você manda CD para 11 95033 6870. Aí você fala, Fábio, eu quero o livro. Então, você vai colocar livro e aí você vai colocar também essa mensagem no 11 95033 6870 e vai ter que acompanhar o programa até o final, que eu só vou falar no finalzinho quem vai faturar, tá bom? Tá certo. Agora, e deixa eu dar mais uma dica. Esse colchão é fabuloso para a memória. É mesmo? É, por quê? Porque para você ter uma excelente memória, você precisa ter um sono de pelo menos 6 horas bem reparador. Tá. Que te reconstitua, porque é durante o sono que o cérebro vai acomodar o seu conhecimento. Tudo que você aprendeu durante o seu dia vai ser acomodado, vai ser guardado em regiões do cérebro diferentes durante o teu sono. Ah, é? Por isso que o sono precisa ser extremamente reparador. Engraçado, né? Então, eu adquiri um colchão desse. E aí eu falei assim, poxa vida, realmente melhorou minha memória. Então é isso. Quer dizer, na verdade é porque o meu sono também melhorou a qualidade. É Exatamente. Isso? E aí eu absorvo melhor as informações. Porque se você interrompe a sua noite de sono, se você interromper várias vezes, a pessoa que acorda várias vezes à noite, levanta, vira para cá, vira para lá, ela interrompe todo o trabalho que o nosso cérebro tem que fazer e ele só faz esse trabalho durante o sono da noite. Certo. Olha, professora Lurdinha, eu queria começar essa nossa conversa aprofundada um pouquinho mais, falando que nós estamos na era da informação, não é? Certo. Todos sabemos que nós somos bombardeados diariamente por tudo. Eu estava vendo aqui antes de começar o programa, no estúdio, todos no celular, postando alguma coisa, ou interagindo nas redes sociais, Exato. não é assim? Como que a senhora descreve essa situação atual? Nós temos que assimilar esses conteúdos diferentes com uma velocidade muito grande. Isso ajuda ou atrapalha o nosso cérebro? Olha, é importante, por um lado, se você ficar 10 horas do seu dia estudando, lendo, 10 horas por dia, você tem mais de 2 bilhões de neurônios. Certo. O seu cérebro tem que fazer sinapses para que você possa fixar e se tornar fixar os conhecimentos e se tornar uma pessoa mais inteligente. Tá. Ok? Uma pessoa que fique 10 horas por dia estudando, durante quanto tempo você acha que ela tem condições de encher todos os neurônios? Cada neurônio tem cerca de condições de armazenar cerca de 1000 informações. E faz muitas sinapses, ou seja, eles precisam se comunicar entre eles. Você tem noção de quanto tempo precisaria uma pessoa para poder encher tudo? Acabou, não cabe mais nada. Full memory. Isso. Não Você faço tem a menor noção? ideia, não faço a menor ideia. 400 anos. 400 400. anos. Você vai viver só 100?
Tá. Então, se você viver 100 anos, você tem condições de ocupar 25% da sua capacidade real. Tá. Então, a quantidade de coisas que você aprende não tem problema. O problema é que as pessoas, elas fazem multitarefas. Então, ela está prestando atenção no que ela está vendo lá no computador ou no iPad, ela está prestando atenção em quem falou, na música que tocou, alguém que fez alguma observação. Quando a pessoa é multitarefa, ela perde cerca de 50% de tudo que ela poderia armazenar. Então, a grande sacada é tenha foco. Mantenha a sua atenção em uma coisa por vez. Se você começou a fazer um trabalho e o teu chefe, ou quem quer que seja, te interrompeu, peça um segundo educadamente e fala, olha, me dá 2 minutos, eu termino isso e já te dou atenção. Tá. Porque quanto mais você tiver esse foco, mais forte isto fica armazenado dentro de você. Sabe por que, professora Ludinha, eu fiz essa questão? Porque nós percebemos muitas das vezes que essa mente multidisciplinar, vamos dizer assim, ela realmente nos atrapalha, porque a gente não consegue nem realizar plenamente uma tarefa e nem outra. Você não manda o comando para o teu cérebro o que verdadeiramente é importante. Entra tudo igual. Tá. O barulhinho que fez ali, uma folha que mexeu lá, alguma pessoa que falou, fez alguma observação, nada a ver. Então, quando você presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, você não deu o comando para o seu cérebro. Isto é importante, porque o nosso cérebro guarda aquilo que é importante para você. Entendi. Aquilo que vai te trazer um prêmio, aquilo que vai te fazer ganhar mais dinheiro, aquilo que vai te fazer passar de ano. Então, eu preciso dar um comando, isto eu preciso e é importante. E põe o foco. Nesta hora, você deu o comando certo. Uma coisa que eu queria perguntar, então, no caso, por exemplo, uma criança que vai fazer um estudo, qualquer ele que seja, de qualquer matéria, é necessário que ela tenha, então, somente atenção nos livros, exatamente, naquela matéria que ela está estudando, é exatamente. Isso? Não pode ouvir música junto nem nada. Olha, existem alguns tipos de músicas que aceleram o aprendizado, mas ela tem que ser baixinha, muito discreta, uma música clássica, habituar a criança desde cedo a ouvir uma música clássica, principalmente a música barroca, que as ondas cerebrais têm mais ou menos a mesma vibração da música barroca. Então, a criança precisa ter um ambiente adequado. Ela precisa ter uma boa iluminação, ela precisa ter uma cadeira confortável e tirar todos os ladrões de concentração à volta dela. Deixa ali na frente dela aquilo que ela vai precisar, somente um livro. Tem gente que põe a pilha de livros do lado da criança, a pilha de apostila, deixa o celular ligado, deixa ali o computador ligado, um monte de ladrão de concentração. Então, deixa somente aquele material. Por quanto tempo ela vai estudar aquela matéria? 40 minutos? Então, por 40 minutos, é só aquilo que tem que estar na frente dela. Entendi. E nenhum ladrão a mais. Agora, a criança, ela precisa do lúdico. Existem uns mecanismos, Fábio, que são importantes desde a mais tenra infância. Se eu pegar aqui o pessoal todo do estúdio e dividir em 2 grupos. Para um grupo, eu digo para eles, eu vou ensinar para vocês 10 artigos do Código Penal e vocês vão memorizar. O outro grupo, eu digo, eu vou ensinar para vocês 10 piadas do papagaio. Qual dos 2 grupos que vai memorizar mais rápido? Acredito que os da piada, não é? O da piada. Por quê? Por quê? A piada é uma história que tem começo, meio e fim. A piada é engraçada. A piada, ela trabalha com coisas exageradas. Ela é lúdica. Então, o que isso está querendo dizer? Que o meu cérebro guarda melhor tudo aquilo que mexer com a minha emoção, que me faz dar risada, que é uma brincadeira, que é exagerado e que tem começo e fim. É uma historinha. Entendi. Então, o adulto faz a mesma coisa. Então, assim como a criança aprende tudo muito fácil, se você contar a historinha do espinafre, a historinha do brócolis, se você contar a história, ela guarda. Ela registra melhor. Registra. E o adulto também. O adulto também. Se eu pedir para você, Fábio, ficar na frente de um shopping,
observando as pessoas que entram e saem dentro do shopping durante um dia inteiro. E chegar de noite eu falar, Fábio, você se lembra daquela moça que entrou no shopping? Ela estava vestindo um tênis branco, calça jeans, uma camiseta branca, o cabelinho por aqui, castanho. Lembra dela? Mais ou menos 1,55 m de altura. Provavelmente você não vai se lembrar, porque passam muitas assim, certo? Tá. Agora, e aquela outra moça que entrou no shopping, que tinha 1,35 m de altura, usava um fio dental amarelo, uma peruca loura esvoaçante até a cintura e tinha um olho só na testa. Você lembra dessa? Exagerado, eu vou lembrar. Tudo aquilo que foge do normal, foge do comum, o meu cérebro guarda com mais facilidade. Entendi. Olha só, só assim, por curiosidade, né? Existiam umas técnicas antigas que a pessoa dormia e colocava um gravador para ouvir durante a noite, diz que memorizava melhor. É verdade ou é mito? Olha, existem muitas coisas que podem acontecer durante o sono. Então, por exemplo, uma mãe falar para uma criança quando está entrando no estado, entrando em alfa, dizer para a criança, por exemplo, que tem enurese noturna, a criança que faz xixi na cama até depois do período que já deveria ter deixado de fazer, não tem aquele controle. Então, uma mãe falar no ouvido desta criança, eu tenho certeza que você vai dormir sequinho e vai acordar sequinho. Eu tenho certeza que esta noite você vai ter total controle. Então, isso funciona muito. Olha que porque legal toda isso. vez que... E, inclusive, você mesmo, você que está me ouvindo, dê um comando para você na hora que você vai dormir. A hora que você está naquela sonolência, abre e fecha o olho, diga, meia-noite. Dormirei durante longas, deliciosas, repousantes 6 horas. E amanhã, 1 minuto antes do relógio despertar, os meus olhos vão abrir e eu vou acordar imediatamente e vou levantar imediatamente. Quando você dá esse comando, você acorda. Com uma semana de prática desse exercício, você está acordando antes do relógio despertar. Você fica olhando para ele, esperando 1 minuto, 2 minutos. Que interessante. Olha, nós vamos continuar o assunto, até porque também, daqui a pouquinho, nós vamos conversar sobre os tipos de memória. Fiquei sabendo que nós temos 3 tipos de memória. Mas daqui a pouquinho, tá bom? Você continua fazendo sua pergunta neste telefone que está aparecendo no vídeo, 11 95033 6870. Nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro. São 9 horas e 2 minutos. Nem adianta mudar de canal, porque não tem mais nada para lá, é tudo gravado. Aqui é ao vivo, 9 horas e 2 minutos, e você pergunta para a nossa convidada, e ainda tem livro de presente e CD de presente. Fica aqui que a gente volta já já. Eu tenho um recadinho, olha só, vem comigo aqui. Muito bem, continuamos aqui falando sobre técnicas de memorização com a coach professora Lurdinha Machado. Olha, tem tanta pergunta chegando que a gente... Posso fazer um outro link aqui? Pode, por favor. Gente, presta atenção. Os neurotransmissores, eles são muito importantes para que a gente possa se lembrar das coisas. E a gordura é um dos principais fatores que levam as pessoas a ter dificuldade de lembrar de coisas. Olha só, também não sabia. Porque eles precisam se comunicar. Tá. Então, se os neurotransmissores estão carregados de gordura, cigarro, né? Drogas de uma forma geral, os neurônios não se comunicam, não existe a sinapse. E aí as pessoas pensam que estão... a minha memória está fraca. Nossa, eu estou ruim de memória. Alimenta direito. Tá vendo só, gente? A gente só dá dica boa aqui também na tribuna, né? Olha, eu queria falar um pouquinho das 3 memórias. Quais são essas 3 memórias que nós temos, Lurdinha? Você se lembra de coisas que você viu, você se lembra de coisas que você ouviu e você lembra de coisas que você experimentou. Memória auditiva, memória visual e memória sinestésica. Tá. Todos nós temos as 3 memórias, só que algumas pessoas utilizam mais enfaticamente, por uma série de fatores, mais a memória auditiva. Tá. Então, essas pessoas vão ter muita facilidade de ouvir o que alguém falou. Por isso que tem muito jovem que vai na aula, assiste a aula, ouve o que o professor falou, chega em casa, o caderno dele está em branco.
E ele vai bem na prova. E os pais falaram, mas eu não entendo. Ele vai na prova. Olha o caderno dele, está em branco, porque ele presta atenção e ouve e registra com facilidade. O outro precisa anotar tudo que o professor fala e ele tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Ele lembra das imagens que o professor projetou no retroprojetor, na imagem que ele viu no computador. Essas pessoas têm memória visual mais aguçada, então ele precisa ver. Outras pessoas trabalham mais com a memória sinestésica, ele precisa experimentar. Ele precisa sentir, ele precisa tocar nas coisas, ele precisa fazer algo para aprender melhor. Então, todos nós temos essas 3 memórias. O grande X da questão é você saber que você tem que usar as 3 memórias. Praticar, ver, ouvir e sentir. Ver, fazer e falar aquilo que você está fazendo. Você tinha uma técnica que você estava me falando que dá para se decorar 12 itens. Como é que é o negócio do supermercado? Eu vou fazer uma brincadeira com você e com os telespectadores. Vamos ver se funciona. Eu vou sugerir para vocês guardarem uma listinha de compra de supermercado, tá? Só que não vale anotar nada. Tá? Não tem que anotar nada. Você vai comprar para mim inseticida, depois você vai comprar biscoito de polvilho, depois você vai comprar presunto e queijo fatiado, vai comprar carne para fazer bife à milanesa, vai comprar os pertences para uma feijoada que a gente vai fazer durante o carnaval, precisa comprar azeite que acabou, depois você vai comprar ketchup e mostarda, porque de repente a gente vai fazer um lanche, né? Precisa comprar chocolate, não tem mais. Traz palmito para a gente fazer uma salada também. Acabou o leite em pó e como a gente não sabe tudo quem vem aqui, é bom trazer leite em pó. Lembra de trazer cerveja também, ok? Quais foram os itens que eu pedi para você comprar? E agora? Vamos ver se eu lembro. Quero todos. Inseticida. Na sequência, não. Opa, começou bem. Opa, então acertei. Inseticida. Isso. Depois nós tivemos, deixa eu ver se eu lembro. O biscoito de polvilho. Mas foi soprado aqui. Sopraram. Depois nós temos o queijo e presunto. É isso? Vamos ver, eu estou lembrando alguns. Não sei. Tá indo. Queijo e presunto, chocolate. Não. Pulei já? Fábio, você é uma pessoa absolutamente normal. Porque é o que as pessoas se lembram das 3 primeiras coisas, né? Em princípio, ela lembra das 3 primeiras e as 2, 3 últimas, mas o miolo, o meio, embola tudo. Eu vou dar uma dica para você, assim, para você nunca mais ter que fazer listinha de supermercado. Nunca mais vai apanhar da mulher? Nunca, vou nunca anotar. mais. Qual que é a dica? Então, não vai anotar nada, você vai fazer. O Chicão também vai anotar, né? Chicão, vai anotar. Você vai fazer. Veja bem, eu vou te dar algumas dicas. Hemisfério esquerdo trabalha com raciocínio lógico, tá? E arquiva o passado. Hemisfério direito trabalha com criatividade, ok? Então, agora nós vamos usar bastante o hemisfério direito. Vamos usar a nossa memória visual. Você está usando a auditiva, porque eu vou te falar. E você vai experimentar fazendo exatamente o que eu vou pedir para você fazer. Você tem uma competência consciente e uma competência inconsciente. A sua competência consciente é essa que está aqui agora, você com esse olhão instalado, olhando para mim, querendo ver o que esta mulher vai falar para mim. Então, competência consciente, que é a que você está usando agora. Eu quero aprender algo novo. A competência inconsciente é quando você usa um monte de coisa que você nem percebe que está usando. Quando você dirige o seu automóvel, você está trocando marcha, acelerando, dando seta, olhando o retrovisor, qual é a competência que você está usando? Consciente ou inconsciente? Eu acho que é inconsciente, né? Porque a gente vai fazendo automático. Entrou no piloto automático. Então, tudo aquilo que você faz e que você entra no piloto automático, você está usando a sua competência inconsciente. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos usar hemisfério direito, criatividade. Vamos usar as 3 memórias, formulando imagens, experimentando coisas, brincando
o lúdico. Você vai experimentar tudo isso usando a sua competência inconsciente. Tá. Por exemplo, você conhece muito bem a sua sala, a sua casa, tá certo? Sim. Então, nós vamos usar uma coisa que você conhece muito bem, que é a sua sala, para fazer o exercício. Então, vamos lá. Imagine que você abriu a porta e na hora que você abriu a porta, todo o portal, aquele batente, espirra inseticida em você. Tss, 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 tss. Ok? Ok. Na hora que você tem que acender a luz. Quando você acende a luz, desce do teto uma luminária de polvilho, biscoito de polvilho. Tá. Ok? Ok. Aí você olha para a sua sala, o seu tapete xadrez é feito de fatias de presunto e queijo prato. Fatias de queijo prata e presunto, ok? Prato Tá. e presunto. No tapete. Depois, no sofá lá na frente, tem uma vaca deitada. Você vai comprar carne bovina para fazer bife. Tá. Depois, no sofazinho do lado, tem um porco deitado. Porco, os pertences para feijoada. No outro sofá, ninguém pode sentar porque jorra azeite. O azeite o tempo todo jorrando naquele outro sofá. Com o controle da televisão, você aponta na televisão e do controle sai ketchup e mostarda. Ketchup e mostarda, ok? Tá. A sua mesa de jantar, imagine que a sua mesa de jantar tem um tampo grosso, né? Esse tampo de chocolate, feito de chocolate. O pé da mesa é um palmito, E as cadeiras são todas feitas com latas de leite em pó, ok? Uhum. E no canto tem um vaso com uma árvore fantástica que todo mundo gostaria de ter em casa. Sabe o que brota nessa árvore? Cerveja. O que eu pedi para você comprar? Vamos ver se eu lembro agora. Inseticida. Vamos lá. Você vai entrar na sua casa. Imagina que Então, você está entrando na sua inseticida. casa. Inseticida. Depois... Tem que acender a luz. Tem que acender a luz. Essa eu esqueci. Deixa eu ver. Gente, Quem acendeu lembra? a luz, o que desceu do teto? Ah, sim, o biscoito de polvilho. Polvilho, isso. Depois, O tapete. o tapete de queijo e presunto. Exato. Depois, o sofá. o sofá que tem a vaca Maior. deitada. Isso. O outro sofá. O outro é o porco, que é os pertences de feijoada. E no outro, que não dá para sentar ninguém? Azeite. Azeite. Beleza. Agora, o controle remoto. Da televisão com Isso. ketchup e mostarda. Isso. A mesa. Tampo de chocolate e os pernas de palmito. Isso. E para sentar? E para sentar, não me lembro mais. Lembra? Deixa eu ver. Lembra, sim. Você vai sentar em cima de latas? Ah, sim, latas de leite em pó. Beleza. Muito bem. Agora tem uma planta. Tem a planta do lado que jorra cerveja. Pronto. É isso? Tá aí ou não tá? Sensacional, hein? Sensacional. Use aquilo que você conhece muito bem. Um Muito dia bom. usa seu corpo, um dia usa o carro, outro dia usa uma bicicleta. E você vai ter certeza absoluta que a Olha. sua agenda, todos os dias, você vai guardar assim. Posso falar? Tá aqui, ó. Tá Você tudo vai aí. comprar esse livro, Tá porque tudo aí. você vai ter todas essas explicações aqui, olha só. 7 dias para você treinar a sua memória. Tem o site da professora, é professoralurdinhamachado.com.br. Ou só lurdinhamachado.com.br. lurdinhamachado.com.br também acha, né? E Isso. tem o canal seu no YouTube também com as dicas. Não é Tem isso, professora? O Facebook, Lurdinha Machado também. E eu gostaria de convidar o seu pessoal para Ah, sim, assistir por favor. uma palestra. Por favor, Posso? pode. Nós vamos ministrar uma palestra aqui em São Paulo chamada Desperte o Gigante que Existe em Você. Tá. Essa palestra a gente faz no Brasil inteiro. São 3 horas que você aprende, se emociona e se diverte. Uhum. E se diverte. Quer dizer, vai ser gostoso e divertido. Exatamente. Se você entrar no nosso site, você tem condições de se inscrever para assistir essa palestra no site. Tá certo. Tá certo? Que é o site que nós divulgamos. Exatamente. Fica sentadinha, não vai embora não, porque obrigado pela presença, viu? Foi um prazer. Foi um prazer imenso, Um viu? prazer, Muito tá? gostoso Muito ter a obrigada. senhora aqui.